Na segunda apresentação do dia, vou chamar aqui o Matheus Fagundes, que é cientista de dados aqui no Nubank, e o Arthur Pires, que é engenheiro de software também aqui no Nubank. Eles vão falar um assunto bem interessante que eu faço, plataforma de experimentação do Nubank. Matheus e Arthur. Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal que está assistindo. Eu vou compartilhar aqui, para a gente ter alguma coisa para ver, né? Como o Marcelo falou, a gente vai falar da plataforma de experimentação. Eu e o Arthur Pires. Eu sou o Matheus, né? Sou cientista de dados aqui no Nubank. Já faz uns 2 anos e meio. Cara, tem que passar rápido. E inicialmente eu era engenheiro de software, aí eu mudei para ciência de dados, e hoje estou trabalhando na plataforma de experimentação. Arthur, vai se apresentar? Opa, tem 2 anos de casa já também no Nubank. Sou engenheiro de software e passei por alguns times também dentro do Nubank e estou, acho que desde o início aí também, no time de experimentação. Beleza. Então, a talk de hoje é sobre plataforma de experimentação. É um projeto que começou em 2020, né, e é um projeto que tem cada vez mais crescido, ganhado tração, e hoje a gente vai contar as novidades e as coisas legais dessa plataforma de experimentação. Mas antes de falar da plataforma, por que experimentar, né? Para que ter uma plataforma de experimentação? Então, a ideia é para cultivar essa ideia de experimentar. Mas por que experimentar? Porque através da experimentação, em um ambiente controlado, né, em um ambiente em que a gente controle outras coisas, né, para ter dados confiáveis, que é possível aprender algo, estimar impacto e testar uma hipótese, né, que muitas vezes é o que a gente precisa, né. Acho que ficou muito claro nesses últimos meses, nesses testes de eficácia de vacina, nada mais é do que são experimentos que as produtoras, né, das vacinas fazem para testar se a vacina tem eficácia, se ela tem segurança. Isso só é possível ser alcançado com experimentação, e com uma experimentação com rigor, né, com ambiente controlado, que eles chamam de duplo cego e tal. Então, a experimentação é muito importante na ciência, na vida, ela é fundamental. Mas a experimentação no Nubank, como que é a experimentação no Nubank, né? No Nubank, ela nos permite validar nossas hipóteses e construir produtos cada vez melhores, baseados em evidências, não em opiniões de pessoas, mas em dados, né? As pessoas têm ideias, opiniões, vamos experimentar e vamos ver se realmente os dados suportam essa hipótese, né? essa opinião. E aqui eu tenho 3 citações, né, de outras empresas, bem-sucedidas e que atribuem muito isso ao fato de experimentar, né? Primeiro é o Mark Zuckerberg, que diz que uma das coisas que ele fica mais orgulhoso e que ele acha que é uma chave do sucesso é esse framework de experimentação, né? Ele chama de testing framework, que eles construíram. Então, ele atribui muito do sucesso do Facebook e das outras empresas, né? Instagram e tal, à plataforma de experimentação. Aqui do Satya Nadella, da Microsoft também, falando que, em vez de dizer, tem uma ideia, vou implementar, porque parece uma ideia boa, por que não falar, tem uma hipótese, vamos testar, vamos ver realmente se essa hipótese se concretiza. E do Google, o Larry Page falou que o Google encoraja, né, incentiva muito a experimentação e esse free flow de ideas, né, que você enxurrada de ideas, de ideias que as pessoas podem ter e testar e tem que ser um processo rápido e ágil. Bom, beleza, mas o que é experimentar, né? Tem vários tipos de experimentos, né? Até a própria ciência tem diferentes tipos de experimentos, até aqueles mais rigorosos, né? Aqueles que chamam de padrão ouro, aqueles mais simples. Mas o que é experimentar no nosso contexto, né? No contexto do Nubank e o que nossa plataforma faz. Então, o que a gente está falando é o que é chamado de teste AB. Né? No caso aí, a gente colocou 3 tratamentos, você tem um teste ABCD, né? Em que você tem diferentes tratamentos, né? Então, diferentes experiências para os usuários, e você, de forma randômica, né? Tira amostragens, né? De um grupo,
apresenta o controle, né, a experiência do controle, a experiência padrão, e apresenta a experiência de tratamento, né, que pode ser mais de uma. Então, aqui no caso, a experiência de controle era um botão quadrado em cima. Aqui na experiência de tratamento 1, é um botão quadrado embaixo. E aí, os outros são a mesma coisa, só que com o botão redondo. E fazendo isso, né, de forma aleatória, você elimina outros motivos, né, pela quais os usuários podem engajar melhor com uma das telas, né, porque você fez isso de forma randômica, né, para eliminar as diferenças, né, intrínsecas entre as pessoas. E aí você faz o cálculo das métricas, né, então a sua métrica de sucesso, né, os usuários que clicaram, volume de cliques, e você avalia cada uma das experiências, e aí você, quando chegar com um ferramental estatístico, você atribui uma variante vencedora e essa vai ser a sua experiência padrão dali em diante. Então, é uma forma bem eficiente de testar ideias novas, né, coisas que podem melhorar a interação do usuário com no nosso caso, com o app, com o site, com tudo, mas enfim, extrapolando isso para outras empresas com a plataforma, com a ferramenta, né, com o site, com o que quer que seja. Então, vou falar um pouco da experimentação antes da plataforma, né? Como que era a experimentação do Nubank antes da plataforma? Experimentos aconteciam em algumas áreas específicas, como crédito e comunicação. Então, os experimentos já aconteciam, porque é da nossa cultura do Nubank, né? A gente fala que a gente é data-driven, então a gente confia muito nos dados, né? A gente quer tomar decisões baseadas em dados. Então, já tinha experimentos, mas eles se concentravam mais em crédito e comunicação, que eram os experimentos mais fáceis, né, de fazer. E o esforço para criar e manter e avaliar um experimento era bastante grande, né? Toda vez que fosse criar um experimento, tinha que distribuir as bases e tal. Era um processo meio manual, e para algumas partes ainda continua, mas a gente está melhorando isso. Mas era um processo que não era muito fácil de replicar, né? Então, em vez de testar tudo, testava só as melhores ideias. E isso não se escalava muito. Experimentos no app eram raros e difíceis de serem feitos, né? Porque existia bastante engenharia de colocar o experimento, de dividir as populações, não tinha um ferramental bom para fazer isso. Também precisa depois da parte do pessoal de PAs, né? Business Analysts e Data Scientists, né? Cientistas de dados, todas as pessoas para depois poder tirar as conclusões dos experimentos, analisar os experimentos, enfim. E não era muito democrático, pois dependia de pessoas de conhecimento estatístico e engenharia. Então, precisava muito dessas pessoas ir lá para poder fazer a query dos dados, por exemplo, colocar lá o framework de teste no serviço, o que quer que seja, tudo isso tinha que ser feito pelo engenheiro local, e isso demandava bastante tempo. E muitos lançamentos sem avaliar o impacto. Como é difícil, né, como era difícil de fazer experimentos, muitas vezes pela agilidade, a necessidade de lançar coisas, não se dava para fazer todos os experimentos, tinha que ir direto lançar as coisas, mas na intuição, assim, e tentar pegar alguns dados backtest, que como eu falei, não é a forma ideal, assim, né? A forma ideal é conseguir separar em teste AB e tal, só para poder ter uma ideia do impacto, mas não conseguir avaliar isso antes, né? Antes de lançar a mudança. Agora eu vou deixar com o Arthur, né, para explicar a parte de engenharia, a parte super importante da nossa plataforma. Boa, Matheus. E para falar um pouco da parte de engenharia, certo? Um pouco da visão de como a gente está tentando, acho que a palavra que o Matheus usou foi muito boa, certo? Democratizar a parte de experimentação e fazer com que isso seja bem menos complexo para outras pessoas de vários chapters, certo? Seja um PM, seja um engenheiro, seja uma pessoa não engenheira. E pode passar o slide, Matheus. A gente tem um desenho mais ou menos de como é a arquitetura hoje, certo? Você usando o seu aplicativo Nubank lá, certo? Possa ser que, de algum jeito, você esteja participando de um grupo, de algum experimento, certo? E isso vai ser definido por algum serviço, e esse serviço vai exibir a experiência para você de alguma forma, seja mandando um conteúdo diferente, seja, até mesmo como um exemplo que o Matheus
botou lá, seja para exibir o botão em um lugar diferente, seja uma imagem diferente. Tem vários jeitos de a gente conseguir exibir isso, mas isso não se limita só a interface, certo? Se limita a muito mais coisas. É uma gama bem mais abrangente. E toda vez que a gente faz isso, a gente gera um logzinho, certo? Que é para saber, tal usuário, ele interagiu desse experimento e ele foi jogado, teve essa experiência desse grupo, e aí a gente agrega esse dado num pré-processamento, a gente agrega as métricas, agrega as exibições, que a gente mais para frente vai falar um pouquinho mais, a gente calcula essas métricas, armazena num bucket de S3, e finalmente a gente chega na nossa parte interna, que a gente tem um serviço, a gente tem uma interface interna da gente, que a gente consegue exibir de forma menos complexa e mais fácil de entender o que está acontecendo, se tem alguma coisa que não foi para frente, alguma coisa que deu errado, se a mudança do botão impactou a pessoa começou a gastar mais porque o botão está de um lado que a pessoa não consegue clicar, certo? Tem várias coisas que você consegue inferir com isso, e a gente também tem bastante métricas, certo? E aí, pode passar, Matheus. E aí, um dos desafios que a gente tem nisso é justamente saber qual cliente vai para qual grupo, certo? Então, se a gente tem hoje uma base de 40 milhões de usuários e cada usuário tem tem um ID de 16 bits, então cada serviço por experimento tem que ter 110 MB armazenado para saber cada grupo que vai alocar. Isso não escala muito bem, certo? E o Matheus deu um leve spoilerzinho no começo lá, mas pode passar, Matheus, que a gente não guarda essa informação no serviço em si, certo? Isso são gerados de forma aleatória e determinística, então, mesmo que você tenha serviços diferentes com o mesmo experimento, eles são gerados de forma aleatória, mas de um jeito que a aleatoriedade vai bater no mesmo ponto nos dois, certo? Então, você tem um negócio que a gente chama de semente lá, que a gente gera, e aí quando a gente vai gerar esse grupo aleatório, ele sempre termina batendo no mesmo ponto. Então, só para passar mais uma vez, Matheus. Então, a gente consegue ter uma função randômica, certo? E a gente evita bastante coisa em relação ao processamento, em relação à memória, e uma grande parte que a gente evita viés, certo? Então, não é a gente que decide, não é ninguém que decide, isso é decidido de forma randômica. Então, você evita de ter um viés de você alocar, mesmo que não seja um viés intencional, certo? Mas você alocar determinados customers em determinado grupo, porque você acha que talvez aqueles usuários vão gostar mais daquela experiência, certo? Então, você evita um viés que não necessariamente é de propósito, mas você evita um viés das pessoas que estão construindo aquele experimento, e você começa a dar mais confiabilidade na plataforma, certo? E pode passar mais uma vez, Matheus? E outra coisa também de problema que a gente tem em relação aos logs de exposição, certo? Toda vez que alguém interage, como a gente não sabe quem participa de qual grupo, a gente só vai saber quem participa de qual grupo quando aquele grupo for decidido no momento que ele interage. Então, a gente precisa gerar o que a gente chama de log de exposição. Então, quando você interage, a gente gera um log e a gente joga para dentro da plataforma. Ou seja, a gente tem muitos logs, a gente tem... Pode passar mais uma, Matheus? A gente tem muitos logs, a gente tem muitos experimentos, então toda vez que alguém interage com algum experimento, a gente gera um log, a gente joga isso para dentro da plataforma, e atualmente a gente está com mais de 300 experimentos, a gente está com cerca de 300 experimentos, então eu botei 8 milhões de usuários aí, porque não necessariamente a gente usa a base toda para fazer o experimento, mas 20% da base é um número que normalmente é usado arbitrariamente, pode ser mais, pode ser menos, mas se você tem 8 milhões de usuários, tem 300 experimentos, você começa isso escalar de uma maneira bem grande, certo? Tirando o fato e aí o Matheus vai entrar um pouco mais em detalhe, das nossas 380 métricas, ou seja, para cada usuário, para cada experimento, a gente pode ou não, né, dependendo da métrica, mas a gente tem cálculo de métricas em cima disso. E aí o Matheus vai entrar um pouquinho mais em detalhes para a gente. Olá.
Agora a gente vai entrar na parte de análise de experimentos, né? A gente viu com o Arthur a parte de engenharia, e agora como que conecta o final ali para a parte de análise para dar os resultados para o usuário. Bom, para entender um pouco o cálculo de métricas, a gente vai falar desse funil aqui, meio que é um funil que são os clientes elegíveis, né? Como o Arthur falou, os clientes elegíveis a gente não sabe, né? É um hash, mas eles existem, são os clientes elegíveis daquele, é determinístico, né? Então são os clientes elegíveis àquele tratamento ou ao controle. E desses clientes elegíveis, uma parte, né? Não todos, interagem com a experiência, né? Tanto com o tratamento quanto com o controle. Isso a gente chama de clientes expostos, né? Que a gente falou do log de exposição. Então, esses clientes que têm log de exposição são os clientes expostos. Desses clientes expostos, após serem expostos, eles fazem algum evento. E o evento pode ser, por exemplo, fazer uma transferência, fazer um Pix, pagar a fatura. Qualquer evento que seja interessante para a gente medir. E o nosso cálculo de métricas é feito só com esses dois últimos níveis desse funil, que é a quantidade de eventos para o cliente exposto. Por que isso é tão especial e tão interessante do que se usasse todos os clientes elegíveis? Dá um custo maior, né, porque você tem que logar todo mundo que foi exposto, isso traz uma carga maior, mas por que se paga? Se paga porque você medir, né, o desempenho, né, do tratamento em relação ao controle e tal, nos clientes expostos, te traz muito mais poder estatístico, né, do que se você medisse nos clientes elegíveis. Se você medir todos os clientes elegíveis, muitos deles nem interagiram com o tratamento e controle. Então, eles vão ser só ruído para os seus testes. Com isso aqui, a gente consegue ter informação de exatamente os clientes que foram expostos e só fazer análise em cima deles. Isso aqui tem que ter todo um cuidado, né, para fazer esse log de exposição, mas feito da forma correta, e ele tem muito valor, porque ele te dá muito ganho estatístico para poder determinar se o tratamento é melhor do que o controle, muito antes do que se usasse clientes legíveis. Então, essa foi uma coisa que a gente investiu bastante e é muito benéfico. Agora, falando um pouco das métricas, né, que nós temos, a gente tem tanto métricas de proporção, binárias, de conversão, então, clientes que fizeram transferência, né, clientes que fizeram depósito, qualquer métrica que possa ser, e métricas contínuas. Então, em vez de clientes que fizeram depósito, número de clientes que fizeram depósito, valor do depósito, ou quantidade de depósito, quantidade de boletos pagos. Enfim, todas as métricas que poderiam ser contínuas, né, que não são de proporção, a gente chama. E o sample size, como eu falei, são os clientes expostos ao tratamento e controle, não são os clientes elegíveis. Isso, como eu disse, dá muito mais poder estatístico para a gente. Bom, beleza, mas como que cria essa métrica, né? Como que o usuário da plataforma vai lá e cria uma métrica e consegue traquear o evento, a métrica de interesse? Bom, a criação é bem simples, eu já vou falar dela. Uma vez criada essa métrica, ela fica disponível para todos os experimentos e o cálculo automático de métricas. Então, o usuário tem o trabalho um pouco de criar, ele já tem bastante familiaridade com código e escala, então não é algo difícil, mas é só definir alguns campos, algo bem simples, né? A gente tem documentação para isso, e uma vez que ele criou, isso fica disponível para todos os experimentos e o cálculo é automático, então o usuário não precisa se preocupar. Então, esse pequeno investimento no começo de criar a métrica, mas depois você pode usar ela em outros experimentos e também ela calcula automático, né? Não tem essa necessidade. Calcula todo dia, né? Que é a nossa ideia. Então, para a criação dessa métrica, o que a gente precisa definir? A gente precisa definir o input dela, que é um dataset que existe na nossa ETL. Então, pode ser um core dataset, como a outra apresentação falou, pode ser um dataset comum, mas é um dataset que tenha as informações dos eventos dessa métrica, né? Eu falei daqueles eventos. Então, aqui a gente está, de exemplo, app crashes. Então, tem essa appcrashes.name, que é um dataset. Lá tem a coluna do recipiente, que seria o ID que a gente está usando, que é Custom ID, e quando esse evento aconteceu. Por que quando esse evento é bem importante? Porque a gente só quer contar os crashes depois da exposição. Porque crashes antes da exposição não teve influência do tratamento. A gente só quer crashes que aconteceram depois. E isso é o que a gente chama de event log, que é tipo o tracker de eventos. E aqui a gente tem a definição da métrica. Então, nome, outros metadados. Então, tipo,
o tipo de cálculo que a gente vai fazer, então, números distintos de eventos, aí seria uma métrica de proporção, se você quer otimizar ou não. Então, são coisas, são metadados das métricas que a gente vai usar depois no cálculo, não é muito importante. E aí, depois, falar um pouco do framework estatístico. Então, a gente junta exposições com eventos, após essas exposições, né, como app crashes, que eu dei de exemplo, e aí, esse a gente calcula as médias, né, calcula a variância, a média, todas as informações importantes, e aí vem a parte da inferência estatística, seria, para métricas de proporção, a gente calcula um Q quadrado, e o mínimo de efeito detectável, já falo um pouquinho dele, e para métricas contínuas a gente calcula um t-teste, e também, para métricas contínuas, a gente tem um cuidado especial, porque métricas contínuas são bastante skilled, né? Elas têm uma cauda longa, às vezes. E todos esses testes que a gente usa, eles confiam na normalidade. Então, precisa de um sample size mínimo, né? Para conseguir a normalidade, e sample size às vezes são grandes, porque essas métricas, principalmente de negócio, são bem skilled. Esse é um cuidado que a gente tem que ter com métricas contínuas. E a gente também tem o mínimo efeito detectável, que basicamente é uma métrica para saber quanto sensível é o seu teste, né? Qual é o efeito que ele consegue identificar. Se ele consegue identificar efeitos bem pequenos, efeitos maiores, isso é influenciado pelo sample size, pela métrica e tal, mas é para dar para o usuário, ó, o seu teste não deu significante, mas a gente só consegue detectar efeitos até X. Para efeitos maiores, precisaria de um sample size maior. Então, é só para dar uma noção de sensibilidade do teste. E aí a parte mais legal, né, a parte da visualização. Aqui a gente tem 3 métricas. Então, a gente tem a média do baseline, que geralmente é o controle, né, que a gente seta aqui. A variante, que é o tratamento, geralmente. E aí a gente calcula as médias, calcula a mudança de porcentagem, então seria a diferença daqui, a divisão pela média, e dá uma noção de o quanto teve de lift, né, de mudança percentual. E aqui está já um status, né? Então dá aquela coisa que junta com aquele mínimo efeito detectável, diz também se a métrica foi significante ou não. Isso, tipo, é uma primeira visão. Aí se o usuário quiser ver quebrado por dias, quiser dar uma explorada maior, ele pode clicar em uma das métricas, e aí vai abrir um modal com mais informações, com mais detalhes das métricas e tal, e também com informações de gráficos e outras coisas. E aí tem visões diárias, visões de p-values ao longo do tempo, para ver qual é a tendência e tal. É uma visão mais deep dive, né, que a gente chama. Então, qual que é os benefícios da plataforma, né? A gente tem muita coisa que a gente quer implementar, ainda está só no começo, mas a gente já consegue ver alguns benefícios. E os benefícios experimentos no app e back-end agora são bem mais fáceis, porque a gente já criou uma lib e tal. Precisa de um esforço de engenharia, precisa um pouco de esforço de engenharia, precisa um pouco de esforço de jornalista, depende de um cientista de dados, mas isso diminuiu bastante e hoje a gente tem uma forma padronizada de fazer e que pode fazer com muito menos esforço. Quanto antes o engenheiro tinha que ir lá criar a sua própria estrutura, hoje ele já tem uma estrutura pronta, confiável, testada, que ele pode só adicionar no serviço dele e já fazer o experimento. Fomentar a cultura de experimentação. Então, com uma plataforma de experimentação que permite criar uma UI, que você cria o experimento, que você analisa o experimento fica tão mais fácil de fazer, que essa cultura ela já começa a crescer, né? Se antes tinha só a vontade de fazer, mas barrava numa limitação, hoje isso se expande porque tem uma ferramenta que escala isso muito melhor. Maior confiança nas decisões tomadas, então, como as coisas são testadas e com vários experimentos, não é aquela coisa que a pessoa vai lá faz uma vez, pode estar errado, são coisas com mais confiabilidade, desde o cálculo das métricas, desde a parte de engenharia, são coisas que a gente testa bastante, que tem milhares de experimentos rodando, enfim, é uma coisa que é testada tanto no teste como na vida, né, no teste ao longo da criação de vários experimentos, e agilidade no processo de experimentar e lançar novos produtos. Tipo, com isso tudo, a agilidade no processo de experimentar aumenta bastante, e lançam novos produtos e melhores, porque você consegue testar rápido, com um grupo menor, e isso faz com que a pessoa não gaste tanto tempo em analisar o experimento ou colocar o experimento e acabe gastando esse tempo em pensar em produtos novos e como melhorar o produto. Isso a experimentação em quantidade e qualidade, né? Isso acho que é um benefício
direto. Então, um pouco do crescimento da plataforma, a gente teve 380 métricas implementadas, então bastante métricas, isso tem que crescer, e a gente já tem hoje, ao longo do tempo, crescendo, chegando a 300 experimentos, e a curva aí tá bem ascendente, então esse negócio aí até me assusta. Mas é isso, está crescendo, é importante. A gente vai ter que escalar isso, mas beleza. E os desafios para o futuro, então, a gente quer colocar alguma coisa de segmentação das métricas, então, poder segmentar as métricas, não só olhar a métrica X, mas olhar em grupos específicos, né? Em mix de produtos, em regiões, poder ver realmente segmentado isso, porque às vezes o impacto de um tratamento é diferente em diferentes segmentos, né? A gente tem hoje uma forma alternativa de fazer, mas ainda não está totalmente incorporada na nossa plataforma. A gente quer aperfeiçoar o framework de estatística, né? Ele está ainda bem simples. Então, utilizar técnicas certificadas, detecção e correção de bias, evitar bounce entre os grupos. Bounce é tipo as pessoas sair de um grupo e tá vendo controle e ver tratamento, depois voltar a ver controle. Isso acontece hoje um pouco em algumas situações, e a gente quer mitigar isso. Tratar melhor múltiplos testes. Então, hoje tem muitas métricas, esses grupos, e a gente ainda não conseguiu encaixar um jeito de tratar melhor esses múltiplos testes, né? Que é um problema de teste de hipótese, quando é feito muitas vezes, a gente está caminhando para melhorar bastante isso. Melhorar a experiência de setup, então uma experiência de setup mais conectada com o cálculo das métricas, então, de repente, mostrar um sample size, mostrar uma estimativa, né, de sample size, mostrar a pessoa poder selecionar as métricas melhor, como ela quer, o que ela espera. Então, um setup que ajude no design do experimento, né? Que ajude a pessoa a fazer experimentos melhores. Expansão dos usuários na plataforma, então a gente quer cada vez mais ter novos casos, a gente se concentrou muito em app, e agora poder incorporar também experimentos de comunicação, de repente experimentos de crédito, outros tipos de experimentos. Com tudo isso que a gente quer, a escalabilidade vem, né? Como mostrei naquele gráfico, 380 metros, 300 experimentos. A necessidade de escalabilidade é grande, né? Os analistas engineers do time que lutem, mas brincando, mas realmente é um desafio muito grande. E democratizar a experimentação. Então, a gente conseguiu já avançar nesse sentido, mas a gente quer deixar cada vez mais simples. A gente quer que qualquer pessoa do Nubank, sem conhecimento prévio, consiga criar um experimento e analisar e ter a informação que precisa para tomar a decisão. E educar o usuário sobre a experimentação. Né? Acho que isso vai de encontro com democratizar. Então, se o usuário talvez não saiba, se a gente der o mínimo de conhecimento, talvez ele já consiga fazer uso da plataforma e já consiga ter um grande ganho. Então é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado pelo tempo, pelo espaço. Aí para responder dúvidas, se tiverem. Obrigado, Matheus. Obrigado, Arthur. Não, muito bom esse Presentation Platform, já estou usando também. Está sendo bem útil. Aí eu vou fazer aqui rapidinho algumas perguntas que o pessoal está mandando. O Daniel perguntou aqui: quem é o responsável pelo design do experimento? E sobre os testes estatísticos adequados para cada teste? Se vai ser um teste T ou um Welsh, por exemplo. Ótima pergunta. Quem é responsável pelo design dos experimentos, né? Então, pensando em hipóteses, são os times. Né? O que a gente está querendo agora é ajudar os times. Lógico que a gente fornece o suporte ali, tira dúvidas e tal, até porque a gente vive isso o dia todo, então a gente entende, assim, de bom design e tal, mas é a responsabilidade do time, né? Porque é o time que entende, né, o negócio ali, que ele entende as ideias, então não cabe a gente, mas a gente pode fornecer ajuda e a gente tem até rituais para fazer isso. Em relação aos testes, hoje é feito de forma automática, então a pessoa define meio que a métrica, define o tipo e a gente meio que escolhe o que é o melhor para o caso comum, vai. As melhores. Quando a gente fala de estatística, é difícil ter uma coisa que funciona para tudo, mas a gente tenta usar uma coisa que funciona na maioria. No futuro, a gente pode ter a forma de personalizar isso, então que as pessoas possam escolher, ainda mais para usuários mais avançados, que entendem e queiram usar um teste específico. Essa é uma ideia também. Hoje, o que a gente faz é fornecer o teste que melhor se adequa aos casos gerais. É claro que tem casos que talvez um teste específico fosse melhor. Mas como a gente está falando de plataforma de experimentação, a gente não está querendo só o melhor teste para aquele experimento, a gente quer o melhor teste geral para todos os experimentos. E essa é a ideia.
Mas a gente tá trabalhando em coisas de personalização, né? Como que o usuário pode fazer coisas diferentes do que o padrão. Só Boa. para dar Então, uns 5 centavos aí nas resposta do Matheus também, é para a questão de escalar internamente, certo? O Nubank é muito grande, tem muitos times, então, tipo, a gente tem um conhecimento para ajudar eles, mas se isso não tiver descentralizado, isso não vai escalar, vai chegar um momento que hoje em dia já é um pouco assim, de que a gente já tem bastante times para ajudar, mas vai chegar um ponto em que ou o time vai ter que ter um time gigante para fazer isso, que provavelmente não vai funcionar tão bem, ou a gente fomenta, como a gente botou lá, a questão da cultura de experimentação, certo? boa. Até falar, né, que eu falei que tô usando o Implementation Platform, aí é isso, né? O bom é que a gente tem essa plataforma padronizada aí para a empresa toda, que ela já traz várias vantagens, várias métricas, mas o design de experimento, no final das contas, é quem está usando que vai fazendo.